Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 21 de julho de 2024, aonde nós estamos vivendo o 16º domingo do tempo comum. E hoje, o Evangelho do Senhor está lá em São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram juntos de Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um outro deserto, para um lugar deserto e a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé, correram à frente e chegaram lá antes dele. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse domingo, nesse dia 21 de julho de 2024, nesse 16º domingo do tempo comum, aonde o Senhor nos convida a descobrir a importância de descansar no Senhor. Os apóstolos voltaram da missão que Jesus lhe havia dado. Haviam expulsado os demônios, curado os doentes e pregado o Evangelho. E estavam cansados. E Jesus lhes disse: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. O Senhor está dizendo para cada um de nós, nesse 16º domingo, meu irmão, do tempo comum, que também nós somos necessários descansarmos um pouco para repor as nossas energias, para que nós possamos descansar. O diácono Paulo teve um retiro de 3 dias. Ele se retirou para descansar. Os padres da nossa diocese, eles se retiraram um pouco em retiro para também descansar e assim repor as baterias. Então, meus irmãos, umas das tentações a que pode sucumbir qualquer cristão é a de querer fazer muitas coisas descuidando do trato com o Senhor. O catecismo, ele vai nos recordar que na hora de fazer oração, um dos maiores perigos é pensar que há outras coisas mais urgentes e dessa forma se acaba se descuidando do trato com Deus, da intimidade com Deus. Por isso Jesus e seus discípulos, meus irmãos, que trabalharam muito, que estavam esgotados e eufóricos porque tudo lhe ocorreu bem. Mas Jesus manda que descansem. E acrescenta ainda ao Evangelho que eles foram então de um barco para um outro lugar deserto a sós. Para poder rezar bem, são necessárias ao menos 2 coisas. A primeira é estar com Jesus, porque é a pessoa com que vamos falar.
Temos que ter certeza, meu irmão, de que estamos com Ele. Por isso, todo o tempo de oração começa geralmente e é o mais difícil, e com um ato de presença de Deus. A gente precisa tomar consciência, meus queridos, de que estamos com Ele. Nós estamos com Ele. E a segunda é a necessidade de solidão. Se queremos falar com alguém, ter uma conversa íntima e profunda, escolhemos um lugar isolado. Um grande santo da igreja, São Pedro Julião Smart, ele recomendava descansar em Jesus depois de comungar. E advertia do perigo, meus queridos, de encher de ação de graças com muitas palavras tidas de cabeça. Dizia que depois de receber o corpo de Cristo, o melhor é estar um tempo em silêncio, para repor nossas forças, deixando que Jesus nos fale no silêncio do nosso coração. Às vezes, muito melhor do que explicar a Ele nossos projetos e deixar que Jesus nos instrua e nos anime. Então, meus queridos irmãos, é nesse sentido que o Evangelho do Senhor de hoje, eles nos pedem a nós nos recolhermos com Jesus, ficarmos um pouco com o Mestre. Se lembram que Jesus falou? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso da cruz. Vinde a mim, pois o meu fardo é leve. Nós precisamos descansar no Senhor, meu irmão. Nós precisamos repor as nossas energias no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa bateria para dar carga no Senhor. Porque se não for assim, vai chegar uma hora que irá pifar, que irá quebrar, que irá desanimar sobre o peso de tantas coisas. O Senhor então nos convida nesse dia de hoje a nós pararmos um pouco e analisar. Por que tanta correria? Será que não é necessário nós descansarmos um pouco? No sétimo dia, o Senhor Deus descansou. Nós também precisamos descansar, meus irmãos. Nós precisamos encostar os nossos ombros, as nossas cabeças no ombro do Senhor para descansar um pouco. Por isso ele falou para os seus discípulos: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Então assim, meus queridos, em Jesus Cristo, que saiu com seus discípulos com um barco para ir para um outro lugar descansar a sós. Descansemos no Senhor. Vamos reanimar as nossas forças nesse dia de hoje no Senhor, meu irmão. Olha, minha irmã, você precisa descansar um pouco, sim. Você precisa repousar no Senhor um pouco. Deixar com que o Senhor possa te acolher o seu cansaço, a sua fadiga, e assim você repousar nos braços dele.
Então é nessa certeza que nesse dia de hoje, o Senhor, Ele nos convida a nós irmos a um lugar deserto com Ele para descansar. Descansemos, irmãos, no Senhor. Vamos nos silenciar nesse descanso e vamos deixar que o Senhor mesmo fale em nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que Ele se compadeça de nós e nos mostre a sua face. Que este Deus, que Ele possa nesse dia de hoje nos motivar a nós sairmos um pouco a um lugar deserto para rezarmos e descansarmos nele. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor.